Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar um pouquinho da solução que eu desenvolvi aqui no Gestor Pro de agendamento de serviços vendidos no sistema, né? E aí só para explicar um pouquinho, né, de onde surgiu a ideia de fazer essa solução, basicamente o gestor ele já tem um módulo de vendas que permite que você venda tanto produtos quanto serviços, né? E uma característica interessante, né, é que vendendo produtos ou serviços, mas especificamente falando de serviço aqui agora, você consegue vender tanto múltiplas unidades de um mesmo serviço, quanto serviços diferentes, né? Então, se vocês virem aqui o card de vendas agora, basicamente eu estou vendendo duas unidades de consultoria Smart e uma unidade de consultoria Pro. Legal. E aí eu comecei a pensar, né, em tipos de serviço e fiquei imaginando uma empresa onde o serviço ele fosse totalmente padronizado, então ele tem, por exemplo, um tempo de execução, e imaginei o processo inteiro, né? Desde a venda até realmente executar aí o serviço. E o que eu cheguei foi basicamente um processo onde o time comercial vende pacotes de consultorias. Essas consultorias elas podem ter durações diferentes, né, em termos de tempo de execução. E depois que são vendidos esses pacotes, eu queria que cada uma dessas unidades de serviço pudesse ser alocada na agenda de um consultor. Então assim, eu vendi uma consultoria Smart de 45 minutos, legal, vendi, agora eu tenho que agendar isso para um dos meus consultores disponíveis e verificar, né, se ele tem tempo suficiente na agenda para prestar esse serviço. O que é legal, né, de desenvolver essa solução? Primeiro, tem duas coisas acontecendo aqui, duas automatizações diferentes. Uma automatização de venda, de que quando eu fecho uma venda, eu tenho que varrer todos os serviços que foram vendidos, né, dentro dessa venda, e gerar lançamentos dentro de um módulo de agendamento, para que o time de agendamento possa atribuir a um consultor em um determinado horário, né? Ponto. Essa é a primeira automatização. A segunda automatização é que quando alguém do time de agendamento for atribuir, né, for agendar esse serviço, eu tenho que verificar se realmente aquela janela, aquele período de atendimento está disponível para o consultor. E aí o que é legal, né? Eu não estou trabalhando com janelas fixas, né? Não é como se todos os meus serviços durassem uma hora e todos eles começassem em horários fixos, né? Seria muito fácil comparar, descobrir se uma janela está ocupada se toda a consultoria durasse uma hora e eu sempre agendasse na hora exata, né? Então assim, se eu sempre agendasse 5 horas, 6 horas, 7 horas, coisas nesse sentido. Porque aí basicamente o que eu precisaria fazer é só identificar se a data do serviço que eu estou agendando é igual à data de qualquer outro serviço que já está agendado. Só que não é o caso, né? Aqui o que está acontecendo é que eu posso agendar em qualquer momento, então eu posso agendar um serviço 3h51 e eu tenho que verificar se durante toda a duração desse serviço agendado eu não vou ter overlap com nenhum outro serviço que já foi agendado anteriormente. E aí que a solução começa a ficar um pouco mais complexa, porque eu tenho que identificar se existe algum tipo de entre dois agendamentos diferentes, se a partir só da data de início e da duração do serviço, se existe algum overlap entre os dois, né? E isso começa a ficar um pouco mais complexo. E aí isso você resolve nem a nível de um código muito complexo, mas mais de entender e estruturar uma lógica, né? Então legal. Vamos começar a mostrar a solução aqui, de fato, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né, é entrar aqui na área de desenvolvimento, na parte de vendas, para mostrar para vocês passo a passo, né, como que eu fui criando essa solução. Então, tá aqui a parte de vendas. Vou entrar aqui na automatização que eu criei, criar agendamento. E aqui eu vou falar o que cada bloco, né, o que cada linha de código está fazendo. E aqui lembrando, né, que esse código ele não foi feito da melhor forma possível, com certeza existem formas melhores de se programar isso. Muitas vezes eu utilizei variáveis que não precisavam ter sido criadas, eu poderia ter só referenciado o valor diretamente. Enfim, existem vários passos onde eu poderia ter simplificado, poderia ter limpado o código um pouquinho, mas eu acho que assim analisar o código da maneira que ele foi feito, conforme eu fui testando algumas coisas aqui na tentativa e erro, fica até um pouquinho mais claro de entender o que está acontecendo no passo a passo, né? Do que muitas vezes gastar uns 10, 15, 20 minutos limpando um código, mas aí ele se tornar um pouco mais abstrato e mais difícil de entender. Então legal, vamos passar aqui para entender o que está acontecendo.
Como sempre, né, primeira coisa que eu estou vendo é se quando a pessoa clicou em salvar, ela está mandando de fato alguma coisa, né? E aí, assumindo que sim, ele vai, né, fazer algumas validações. A primeira essa venda, o status dela é fechado? Ou seja, né, ela foi jogada para fechado, a venda foi realizada de fato? Se sim, aí eu vou executar o resto do código. Então, beleza, assumindo que a venda foi fechada, eu vou pegar o ID da venda, né? Ou seja, o ID a identificação daquela venda dentro do sistema. Vou pegar a identificação do cliente que está atrelado nessa venda e aí vou buscar o cliente dentro do banco de dados. E aí, basicamente, eu fiz isso para pegar o nome dele, tá? Porque quando eu criar o agendamento, eu quis que o agendamento viesse com o nome consultoria do e nome do cliente. Então, é para isso que eu realizo esse passo. Se não fosse por isso, talvez nem fosse necessário ter isso aqui. Legal. Segunda coisa que eu faço aqui é procurar dentro do módulo serviço venda algum lançamento que esteja atrelado a essa venda que eu acabei de fechar, né? E jogo o resultado aqui dentro dessa variável. Então, só para exemplificar melhor, para ficar um pouquinho mais claro o que está acontecendo, entrei aqui na parte de serviço. Então, legal, né? Vamos assumir que eu tivesse fechado aqui a venda 1. O que ele está fazendo beleza, entra nesse módulo e vê se existe algum lançamento da venda 1. E aqui existe, né? Eu tenho 2 até, na verdade. Então, o que ele vai fazer aqui é procurar e me trazer o primeiro. Então, muito provavelmente, é esse aqui. Legal. Por que ele está fazendo essa validação, né? Basicamente para ver se realmente teve alguma venda, se essa venda ela tinha um serviço dentro. Possivelmente eu poderia ter vendido uma venda só com produtos, se a minha empresa vendesse produtos também. E aí eu não precisaria executar o resto do código porque não teria nenhum agendamento a se fazer. Legal, ele fez essa busca e ele vê se essa busca não está vazia, né? Se realmente existia alguma linha de venda aqui. Beleza. Depois disso, eu criei uma variável chamada i e coloquei como zero, atribuí o valor zero. Eu vou explicar um pouquinho melhor por que isso foi feito depois, tá? Mas basicamente isso aqui vai ser utilizado nos loops lógicos, né? Numa das iterações. Como eu disse, a gente vai ter que varrer todos os serviços dentro de uma mesma venda e é para isso que eu estou utilizando essa variável. Legal. Então, o próximo passo aqui é um loop de while, né? While é enquanto. Então, o que ele faz é executar um bloco de código enquanto uma condição é verdadeira. Nesse caso, enquanto essa busca aqui, né, nesse módulo, não retornar vazia, eu vou executar esse bloco de código. Então, utilizando aqui o exemplo, né, da venda 1, ela não retorna vazia, ela vai retornar aqui com essa linha, então ele vai executar o código. Beleza, a primeira coisa que ele faz então é procurar dentro do módulo de serviço, e aí é literalmente o cadastro de serviços, né, que é o valor do serviço, o nome do serviço, coisas desse tipo, e procurar esse serviço que está nessa linha, né? Então, assim, eu achei essa linha e falei, beleza, dentro dessa linha, qual que é o serviço vendido? Essa consultoria Smart. E ele vai me trazer os resultados aqui, as informações dessa consultoria Smart. Então, ele está me trazendo o nome, está me trazendo o valor da venda, está me trazendo a duração em minutos, que foi algo que eu criei, e está jogando tudo isso dentro de uma variável chamada serve. Legal. Depois disso, basicamente o que eu faço é jogar dentro de uma variável chamada agendamento, dentro de um array, né, chamado agendamento, todas as informações que eu preciso para fazer um lançamento de agendamento. Então, o nome do agendamento, como eu disse, né, vai ser consulta do e aí o nome do cliente, qual foi o serviço a ser agendado, qual é o cliente da venda, né, qual que é a duração em minutos, e aí ele basicamente copia a duração em minutos do serviço, e aí o status em agendar para o time de agendamento ver que eles ainda não agendaram isso aqui, né, que isso aqui é uma coisa nova. Legal, ele criou isso aqui, e aí logo em seguida eu pego uma variável chamada k e atribuo a ela a quantidade naquela linha que eu tinha pesquisado antes. Então, né, só para exemplificar visualmente aqui, eu vou voltar. Então, se eu encontrei essa linha aqui, a quantidade é 1, então k vai ser igual a 1. Por quê? Agora eu vou fazer um loop de for, né? Que basicamente o que ele faz? Ele faz um método iterativo que, para uma variável que vai se incrementando, ou às vezes, né, diminuindo, você que vai definir a condição, enquanto essa condição do meio for verdadeira, você executa, né?
Então, o que está acontecendo aqui? Eu começo com j igual a 1, toda vez que eu executo o bloco, eu incremento o j, e enquanto o j for menor do que k, né, ou igual a k, ele vai rodar o bloco. Né? Então, por exemplo, se minha quantidade aqui fosse 3, meu k ia ser igual a 3, e isso aqui rodaria 3 vezes. Né? Basicamente é isso que está acontecendo. E o que está dentro desse bloco? É uma função de criar um lançamento no módulo de agendamento com todas essas informações aqui. Legal? Feito tudo isso, ele vai pegar aquele i que eu falei antes, incrementar e aí rodar uma nova busca, né, nesse módulo aqui de serviços dentro de uma venda. E aqui que é uma parte interessante, que é como que eu realizo a varredura. Né? Basicamente, o módulo de get data do gestor, que faz essa busca, né, ou load data também funciona, ele vai dentro de um módulo, né, e aí você passa os filtros de busca, né, os parâmetros de busca. E existe um parâmetro chamado offset, que basicamente ele fala, a partir de, dado que você pode ter múltiplos resultados possíveis, né, por exemplo, de novo, voltando aqui, eu falei que eu estou pesquisando a venda 1, tem duas linhas aqui, né? Então eu tenho dois resultados diferentes. Então, dado que você pode ter vários resultados diferentes, da onde você quer começar a buscar? Então, o que está acontecendo aqui, né? Meu i era igual a 0, então agora ele virou 1, e agora o offset é igual a 1 e roda a busca de novo. Isso, o que significa offset igual a 1? Ignore o primeiro resultado. Então, o que está acontecendo? Ele ia rodar a busca e ia dar isso aqui de novo, que nem aconteceu da primeira vez. Só que agora eu estou falando para ele, cara, ignora o primeiro resultado. Então ele vai ignorar isso aqui e ele vai começar daqui, ele vai falar, ah, beleza, então agora é uma consultoria pro da venda 1 com quantidade 1. Supondo que eu tivesse outra linha aqui de uma consultoria master, né? Esse método, de novo, eu ia fazer i mais 1, então ia virar 2. O offset ia virar 2 e ele ia falar, beleza, o offset igual a 2, ignore os dois primeiros resultados. E daí ele ia ignorar essa linha, ia ignorar essa linha e pegar a próxima. Nesse caso, como não existe uma consultoria master aqui, a busca vai voltar vazia, o enquanto, né, o while aqui vai ficar falso, e aí ele vai parar de executar esse código e terminar a automatização. Em termos práticos, o que isso significa? Fechei a venda, buscou informações tanto das vendas aqui, né, tanto dos serviços dentro de uma venda, quanto do serviço em si, cria uma série de agendamentos e baseado na quantidade vendida, né, e faz isso para cada linha atrelada às vendas. Vendo de maneira prática o que está acontecendo, vamos criar uma venda aqui, vou vender para o André, colocar as informações financeiras aqui que não são relevantes para a gente, mas são obrigatórias. Vou vender uma consultoria Smart 2 Pro, vou criar a venda, e aí, né, preciso jogar a venda para fechado para rodar a automatização. Joguei, chego aqui em agendamento, e perfeito. Uma Smart, 2 Pros, acabou de ser gerado isso aqui, com o status de agendar, né, como eu tinha mostrado antes. Legal, então essa parte funcionou. Agora chega a segunda parte, né, o que é a segunda parte? Atrelar isso a um consultor, né, e verificar se esse consultor, aquele bloco, né, de tempo não estava ocupado. Então vamos aqui para o cadastro de agendamento e verificar qual foi a automatização que eu criei. Legal. Então, primeira coisa que ele vai ver, né, se eu agendei alguma data, né, basicamente se o time de agendamento colocou alguma data de verdade lá. E aí, uma coisa que eu fiz, que talvez existam maneiras melhores de fazer, mas é que basicamente o gestor, uma data quando ela vem de uma inserção do usuário, ela está em um formato, e depois que ela fica salva no sistema, ela é salva em outro formato. E aí, como eu vou ter que comparar esses dois tipos de data, né, para facilitar a minha vida, eu esperei, né, o gestor salvar esse lançamento, então por isso até que os gatilhos estão como após o registro ser criado e atualizado, e depois eu fui rodar toda a automatização, né, para comparar esses valores, porque aí as datas elas iam estar no mesmo formato. Então basicamente o que está acontecendo aqui é que depois que salvou, né, o lançamento que o usuário fez, lembrando que o processo ainda pode ser interrompido e daí tudo isso que foi salvo vai ser deletado, que é o que acontece depois em casos de overlap de agendamento. Eu pego
todas as informações desse agendamento que eu acabei de salvar e jogo em uma variável chamada registro antigo. Criei aqui outra variável de iteração, vocês vão entender um pouquinho melhor o que está fazendo depois. E aqui eu vou fazer uma busca na parte de agendamentos para ver se esse consultor tem qualquer tipo de agendamento, né, atrelado a ele. Então, basicamente assim, eu vou entender, cara, em alguma vez na vida já criaram, agendaram alguma coisa para o consultor Carlos? E aí, o primeiro resultado dessa pesquisa vai estar nessa variável de consulta. Legal, feito tudo isso, eu vou rodar outro loop aqui de while, né, de enquanto. Então, beleza. Se aqui o consultor Carlos, por exemplo, né, já teve alguma consulta na vida, e nesse caso essa condição sempre vai ser verdadeira, né, porque mesmo que seja a primeira, como eu estou criando após, né, o registro ser salvo, então obrigatoriamente o consultor Carlos, na hora que eu salvar, ele vai ter pelo menos uma consulta, essa que eu estou criando agora para ele, né? Então, enquanto essa busca aqui, essa variável tiver alguma coisa, ela não for vazia, roda o resto do código. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né? A primeira coisa que eu vou fazer é ver se essa consulta que já existia no sistema não é literalmente a consulta que eu estou tentando agendar agora, né? Como eu falei para vocês, como eu criei um gatilho de após, essa consulta já está salva no sistema, né? Eu não posso comparar ela com ela mesma, porque daí obviamente as datas vão ser iguais, e aí ele vai bloquear falando que o meu horário já foi agendado. Legal. Se a consulta que eu estou verificando é a consulta que eu estou tentando salvar agora, ele vai ignorar e aí pesquisar a próxima. Eu aumento o offset, então vai para o próximo resultado. Ok. Passou disso, vamos supor agora que essa consulta era uma consulta diferente no sistema, uma consulta que já existia. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou pegando duas variáveis de data diferentes. Primeiro, eu estou pegando a data da consulta que já existia no sistema e basicamente o que essas duas funções estão fazendo é transformando esse valor aqui no formato americano, basicamente, né? Porque o que acontece? Supondo que a consulta fosse no dia 29/7 de 2020, e literalmente, esse valor aqui literalmente ia ser 29/07/2020 e aí o horário da consulta, né? E eu preciso trocar isso de barra para hífen, porque senão a segunda função não funciona. E o que é a segunda função? É pegar esse 29/07/2020 e transformar isso num valor, ao invés de um texto escrito. Essa função então transforma isso num valor correspondente àquele ponto no tempo. Legal, fiz isso para a data da consulta que já existia no sistema. Vou fazer a mesma coisa para a data que eu estou tentando salvar. E aí vou ver a diferença entre as duas, ou seja, né, uma menos a outra. Legal. E aí eu vou fazer duas comparações, né, para identificar se existe, né, overlap de consultas. E aí basicamente isso é mais uma questão de lógica, de montar um processo do que conhecimento, né, de programação. Como que eu verifico se existe overlap entre duas datas? Basicamente, eu tiro a diferença entre duas datas e aí eu vou verificar algumas condições. Então, primeiro, né, essa diferença é positiva ou igual a zero? O que significa uma diferença positiva nesse contexto? O cálculo aqui é data da consulta que já existe menos data da consulta que eu estou tentando agendar. Se a diferença for positiva, significa que a data da consulta que eu estou tentando agendar, ela está propassado em relação à consulta que já existia no sistema, né? Ou seja, né, dando um exemplo prático, a consulta que já existia no sistema era 6 horas da tarde e a consulta que eu estou tentando salvar é 5 horas da tarde. A que eu estou tentando salvar está no passado em relação à outra. Então, legal. Se é isso que está acontecendo e essa diferença é menor do que a duração da consulta que eu estou tentando salvar, dá um erro. O que isso significa? Bem, assumindo que a consulta que eu estou tentando agendar está no passado da consulta que já existia no sistema, e a diferença entre elas é menor do que 45 minutos no caso de da consultoria Smart, que é a que eu estou tentando salvar, então, obviamente vai dar overlap,
porque a próxima consulta vai começar antes da consulta que eu estou tentando agendar terminar, e aí dá um erro, para o processo e avisa que o horário já está alocado. E aí eu rodo uma segunda comparação, que é, beleza, se a diferença for negativa, o que significa se a diferença for negativa? Significa se a consulta que eu estou tentando agendar está pro futuro em relação à consulta que já existia no sistema. E, assumindo que ela está no futuro, né, se isso acontecer e a diferença entre elas for menor do que a duração da consulta que já existia no sistema, bloqueia e fala que o horário está alocado. O que isso significa? Se a consulta que já existia no sistema tinha uma duração de 45 minutos, por exemplo, né, e a diferença entre as duas consultas for menor do que 45 minutos, então vai ter overlap, porque a consulta que eu estou tentando agendar vai começar antes da outra terminar. Então, basicamente, acredito que talvez explicando falando é um pouco difícil de entender, mas essa foi a maneira que eu arranjei para conferir se existe um overlap entre duas consultas, né? Basicamente, eu verifico a diferença entre as datas de início das duas e dependendo de se essa diferença é positiva ou negativa, eu vou comparar com a duração do serviço ou que eu estou tentando agendar ou que já existia no sistema. Na prática, talvez isso fique um pouquinho mais claro, né? Legal, feito isso, né, se nenhuma dessas condições for verdadeira, não vai dar erro, né? Eu vou aumentar I para fazer a próxima iteração, vou fazer a próxima consulta, a próxima busca da próxima consulta do consultor. Então aqui eu vou começar a varrer todas as consultas que já foram algum dia, né, marcadas para esse consultor especificamente e comparar se essas condições não são válidas. Essa é a melhor forma de montar isso aqui? Muito provavelmente não. Não consigo imaginar outra, na verdade, até por falta de experiência, talvez. Mas imagino que quando eu tiver milhares de consultas agendadas no sistema, isso aqui comece a ficar um pouco lento, porque eu sempre vou comparar com tudo. Mas é uma maneira que funciona e acho que a ideia, na verdade, não é criar o melhor código do universo, mas é literalmente criar uma solução que funciona com conceitos básicos, né? Então, vamos ver isso aqui na prática agora. Então, eu tenho aqui, né, eu sempre agendei coisas para a consultora Bruna, vamos agendar para outra pessoa agora, e aqui tem uma consultoria Pro de 90 minutos. Tá, legal. Então, vamos agendar isso aqui. Então, uma consultoria Pro de 90 minutos, vou colocar para o consultor Carlos, hoje, às 6 horas. Agendado, vamos salvar. Beleza? Foi salvo no sistema. Nunca deu overlap com nada, porque o Carlos nunca teve nenhuma consultoria marcada para ele. Legal, né? Então, agora eu tenho uma consulta do Carlos que começa às 6 horas e como a duração é 90 minutos, vai terminar lá para 7h30, né? Isso significa que eu só posso marcar uma consulta a partir das 7h30. Outra coisa que também eu não posso fazer é marcar uma consulta Smart de 45 minutos às 5h30, porque vai dar overlap. Aqui, né, ela terminaria às 6h15 e 6 horas eu já tenho outra consulta. Vamos verificar o que o sistema está fazendo aqui, então. Então, Carlos, consulta Smart, 45 minutos, hoje, às 5h30. Horário alocado, ele não deixou alocar, por quê? Porque ele identificou esse overlap. Agora, se eu jogar isso para trás, ele deixou eu marcar, porque agora o overlap não existe, né? Porque basicamente, ele vai começar uma consultoria Smart aqui 5h15, vai terminar exatamente 6 horas, e 6 horas ele pode ir aqui para a próxima consulta. Legal, vamos fazer o contrário então, né? Vamos tentar marcar uma coisa no futuro dessa aqui, e ver se o sistema vai bloquear. Então ele tem essa consultoria Pro de 90 minutos, vai acabar às 7h30. Então, isso significa o quê? Isso significa que eu não posso agendar isso aqui, por exemplo, 7h29. Horário alocado. Mas, se eu empurrar 1 minuto para frente, perfeito, ele deixou eu agendar. Então aqui basicamente vocês viram que funciona, o sistema vai ficar comparando aqui datas para verificar se eu tenho aquele período de tempo disponível de fato para aquela pessoa, né? E aqui o time de agendamento vai ter um painel de agendamentos criado direto na interface mesmo,
onde basicamente todas as consultas que ainda não foram agendadas vão aparecer aqui, né? Então, só para finalizar aqui, vamos fazer mais uma venda. Vou vender agora uma consulta de novo para o cliente André, né? Vou vender uma consultoria Pro novamente. Vou criar aqui a venda. Vou fechar. E apareceu aqui a outra consultoria Pro do André. E aí, basicamente, o time de agendamento vai ficar fazendo essa gestão, né? Poderia criar um calendário para ficar um pouquinho mais visual, mas o interessante aqui é validar que a solução funciona. Ela é feita com conceitos muito básicos, né, de programação. Não estou fazendo nada que não seja conceitos muito fundamentais, então estou utilizando alguns loops lógicos, arrays e variáveis, e estou utilizando aqui algumas funções nativas do gestor, né, para criar lançamentos ou para fazer pesquisas dentro do sistema, que para uma pessoa que, por exemplo, já utilizou um VBA ou alguma coisa assim e está acostumado um pouco com planilhas e montar processo, acredito que seja uma curva de aprendizado muito suave, mas que já dá para montar muita coisa interessante e sair criando soluções muito legais assim entre times, né, que nem eu mostrei aqui agora.